Já está no ar o programa A Nossa Terra. Um bom dia, meu amigo, minha amiga. Para você que está assistindo agora ao vivo, está entrando no ar o programa Nossa Terra nesse sábado pela manhã. Hoje é 19 de agosto e nós estamos com essa programação no ar. Todos os programas que nós temos feito estão na plataforma do Facebook. E você pode encontrar também no Instagram, pode encontrar no TikTok, pode encontrar no Kawaii e também no YouTube. Mas o que nós queremos transmitir para você todos os dias é a palavra de Deus, que ela venha achar abrigo no seu coração, para que venha produzir para Deus frutos e frutos com alegria. Independente de religião, independente de credo, nós queremos dizer para você que existe um Deus, que nós cremos e que nós falamos dele todos os dias de nossas vidas, porque é esse Deus que fez o céu, terra, esse Deus que fez todas as coisas que aí você encontra e que nós podemos ver. É esse Deus que toda honra, toda glória, todo louvor, toda admiração é para Ele, porque Ele merece, né? Então, nesse Shabat, a gente começa um sábado alegre, um feliz sábado para você, para sua família. Um abraço a todos os nossos queridos amigos, irmãos, que direto ou indiretamente estão aí compartilhando, seguindo, se inscrevendo no programa. Nós recebendo os likes que aí vocês estão fazendo e que cada um venha receber de Deus aquilo que tem contribuído para o programa, que são compartilhar, né, se inscrever, curtir, comentar, dar um like, e que Deus venha abençoar ricamente você e sua família, aonde você esteja. Shalom. Shalom. Vamos fazer a oração do Sidur. Eloheinu, Deus nosso e Deus de nossos pais. Rogamos-te compraze-te de nosso repouso, Rei misericordioso, tem pena de nós, ó tu que és bom e beneficente, deixa que nós te procuremos, volta para nós na tua profunda compaixão, pelo amor de nossos pais que fizeram a tua vontade. Reedifica tua casa como no início e estabelece teu santuário sob sua sede. Concede que nós o vejamos na tua reconstrução. Faze-nos alegrar com seu restabelecimento. Restaura os sacerdotes nos seus serviços, os levitas na sua canção e salmodia. E Israel as suas habitações, e lá nós subiremos para comparecer e prostrar-se a nós perante ti nos 3 períodos de nossas festas, conforme está escrito na tua lei. 3 vezes por ano todos os varões comparecerão perante o Eterno teu Deus, no lugar por ele escolhido, nas festas dos pães ázimos, nas festas das semanas e nas festas dos tabernáculos. E eles não comparecerão perante o Eterno de mãos vazias. Cada homem trará conforme suas posses, conforme a bênção do Eterno teu Deus, que ele tem concedido. Até aqui, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Nós vamos dar continuidade a Deuteronômio, capítulo 20, a Parashá Shofetim, que a semana é a energia que circula aqui na Terra, né? A energia de Shofetim. Quando a gente, dentro do judaísmo, nós temos uma programação anual que vem para nós de todas as paraxás, as parachotes,
que a gente estuda durante o ano. Todos os sábados do ano todo sábado do ano tem uma paraxá para a gente estudar. E é a paraxá desse Shabat, né, dessa semana, é Shofetim. Shofetim. Hoje nós estamos já na 563, a parte 7ª, né? Que hoje é Shabat. Hoje é Shabat. Sábado. É o 7º dia da semana, o dia que Deus parou. E nesse dia ele abençoou e santificou o Shabat, né? Quando o Eterno, lá em Bereshit, em Gênesis, quando ele estava construindo, estava recuperando o planeta Terra, né, que tinha sido destruído 2 vezes. Agora ele, de novo, está reconstruindo o planeta Terra, ou restabilizando. Ele está reconstruindo o planeta Terra. Porque essa palavra não sai da minha língua, na minha boca. Vitalizar, né? Está vitalizando o planeta Terra. E aí ele trabalhou 6 dias e no 7º ele parou. Essa palavra parou para dentro do judaísmo, de acordo com a cultura judaica, traz uma simbologia toda especial para nós que praticamos o judaísmo. Porque ele trabalhou 6 dias e no 7º ele fez uma coisa diferente. Durante 6 dias ele levantou, trabalhou, né? Levantou não, porque ele não dorme, né? Deus não dorme. Então ele trabalhou 7 dias, 7 noites. Não, trabalhou 6 dias e 6 noites. E aí, no chegar o Shabat, ele parou. Alguns escrevem na tradução, coloca, ele descansou. Só que Deus não cansa. O Criador não cansa. Por isso que ele é Deus, porque ele não cansa, né? Quem cansa é o ser humano que cansa, mas o Deus que criou o céu e a terra, jamais ele descansa. Então ele parou agora, para dar exemplo para nós, seguidores dele, que trabalhar 6 dias para o nosso sustento, para a nossa família, isso aí é abençoado pelo Eterno. Mas o 7º dia tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Você tem que parar e no parar você dá atenção para os seus filhos, para a sua família também. E louvar o Eterno, fazer as orações, estudar, né? Porque o sábado é para isso. O dia de sábado é o dia no qual a gente é até proibido de jejuar, né, Ruth? É o sábado de alegria, né? Por isso que muitas vezes a pessoa sauda um feliz sábado, porque para a pessoa ser alegre, né? Ter alegria, não pode jejuar, não pode fazer nada que entristeça a sua alma, né? Quando você faz um jejum, a sua alma fica triste, fica abatida. Por isso que a Bíblia diz que quando você fizer jejum, que não falte o óleo sobre a tua cabeça. Porque o óleo, ele traz alegria para a gente. Mas quando você para de comer para fazer um jejum, a sua alma fica abatida, fica triste, né? Por isso que diz aquela passagem, quando Deus foi criar o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Aí a pessoa confunde, diz que é corpo, alma e espírito, outro diz que... Mas não tem nada a ver com a imagem. Tem que haver com a criação. Corpo, alma e espírito, por exemplo. O Eterno não tem corpo. Não tem corpo. O Criador não tem corpo. Ele tem espírito, mas não tem corpo. Não dá para comparar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó com os homens aqui da terra. Porque uma coisa, a Bíblia diz que ele é luz. Outra hora a Bíblia diz que ele é um fogo consumidor. Quem é que parece com fogo? Tu parece com fogo? Eu não E pareço. Se a gente se aproximar tanto do fogo como da água, nosso corpo estraga, né? Se corrompe. Porque o fogo ele queima, a água ele termina apodrecendo na água, né? Então ele estabeleceu como lei e mandamento a guarda do Shabat. Por exemplo, o judeu,
guarda o Shabat há mais de 3.600 anos. Né? Antes de haver essas religiões que tem aí, o judeu já mantinha esse padrão da Bíblia, de guardar o Shabat. Inclusive é um sinal. Deus fala que é um sinal entre ele e o homem. Está escrito lá em Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Lá diz que aquele que guarda o Shabat é o sinal entre mim e vós, para que saiba. Olha aqui, ó. Para saber quem é Deus, você tem que guardar o Shabat. Porque está escrito lá que devemos guardar o Shabat para que saiba que eu sou o Senhor teu Deus. Quer dizer, quem não guarda o sábado, ele não sabe de Deus. Ele pode correr atrás de um homem, de um milagre, disso, daquilo, de promessas. Mas dizer assim, eu conheço Deus. E outra que a pessoa que guarda o Shabat, ele tem um sinal. Porque o Shabat, ele é um sinal espiritual. E a gente vê muito ultimamente, até mesmo na novela, a pessoa dizendo que vai tirar um ano sabático. Mas o que é um ano sabático para essa pessoa? Só ficar sem trabalhar? E o resto? Será se ele guardou o Shabat? Para tirar se ele fez o ano Shabat, quer dizer, para isso ele tem que cumprir os 6 anos e o 7º ele descansar. Para se fazer um ano Shabat, a pessoa tem que fazer o quê? Tem que... a pessoa tem que trabalhar 6 anos, mas trabalhar 6 anos mesmo. E guardar os mandamentos de Deus. Porque ninguém faz ano de Shabat se não guardar os mandamentos de Deus. Trabalhar os 6 dias e o 7º também descansar. Porque se a pessoa quiser fazer uma coisa que não sabe, fica difícil, né? Por isso ele tem que aprender primeiro o que significa para poder fazer. Aí que você está esperando. Fala mais um pouquinho do sábado. Eu quero saber mais, eu quero aprender. Ó. Quer? Quero. Pode falar. E o sábado também, para aqueles que cumpre o mandamento, que obedece à guarda do Shabat, ele tem bênçãos também, né? Olha, Ezequiel no capítulo 20, e o versículo 20 diz assim: santificais o meu sábado, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saiba que eu sou o Senhor vosso Deus. Só sabe quem é Deus. Ou quem é dele, de Deus. Quem guarda os mandamentos dele. E para guardar os mandamentos dele, está incluído o sábado. As pessoas dizem, eu guardo todos os mandamentos, só não guardo o sábado. Depois, pronto, perdeu. Não, e tem pessoas que dizem, não, eu posso guardar outro dia, eu posso guardar o domingo, como muitos aí fazem. Outro, não, eu posso guardar um dia da semana. É o desobediente, que ele quer fazer do jeito dele, não do jeito da Bíblia. Mas aqui está bem claro, que não tem mistério nenhum. Olha o que é que diz. Santificai o meu sábado. Quem deve santificar o sábado do Senhor? Você que está me assistindo e eu. Nós devemos santificar o sábado do Senhor, pois servirá de sinal entre mim e vós, para que saiba que eu sou o Senhor teu Deus. Então, para mim saber, tem que ter um sinal. Por exemplo, aqueles que entram para o judaísmo, eles recebem uma marca. Que marca é essa, os homens? A circuncisão. Aí ele é marcado. Que é na marca na carne. Né? Aquele é marcado na carne, aquele é do eterno. Não tem como desfazer aquela aliança que você fez com Deus quando você é circuncidado. Você vê que o rei Davi, ele venceu o gigante Golias porque ele era circuncidado. Quando o gigante Golias ali desafiava naquele campo de guerra a Israel, dizendo, não tem algum homem para pelejar contra mim, todos ficavam com medo porque era um gigante. Guerreiro, matador de gente. Aí Davi olhou para ele assim, não olhou para o tamanho dele, mas disse, quem é esse incircunciso? Quer dizer, tu não é circuncidado, mas eu sou, e eu vou arrancar tua cabeça hoje. Então, o circunciso, ele não tem a valentia que tem o circuncidado. Porque o circuncidado tem a garantia, faz parte. Quem é circuncidado, o homem, ele faz parte das fileiras de Deus. Quem não é, ele está do lado de Golias. Ele tem um dono. Incircunciso. O Eterno diz que fala assim para Abraão, Abraão, ó, eu quero uma aliança contigo. Aí Abraão, sim senhor,
que todo homem do teu arraial seja circuncidado. O que não queira aceitar, mata e joga para fora do arraial para não contaminar os outros. Então, aqueles que não têm a marca da aliança, aí o pessoal canta, né? Eu tenho a marca da aliança, eu tenho a marca daquilo, a marca da aliança onde? Se o selo de Deus é o sábado, o selo de Deus é a circuncisão. Você tem currículo da tua vida no céu registrado que você é guardador do Shabat? Hã? É aí que tá, é aí que Deus vai pegar você pelo pé, no dia do vamos ver. E o pior, Ruth, é quando as pessoas morrem, passam para o outro lado, que é cobrado isso, ele não tem como fugir. Essa parte aí eu me lembro daquele filme, O Físico. Ele queria muito estudar, ser Doutor médico. um médico, porque a mãe dele morreu com a dor de lado e ele não sabia fazer nada. Naquele tempo os médicos eram chamados de barbeiro. Barbeiro, né? Eles faziam de tudo, eles arrancavam dente, cortavam cabelo, andavam nas carroças. Nas carrocinhas, parava na cidade, nas vilas. E a mãe dele morreu, ele não tinha condição. Mas ele botou na cabeça que ele ia estudar. Esses médicos que nós estamos falando aqui, esses médicos, eles... Havia muitos práticos e havia também os que cursavam faculdade. Só que para cursar faculdade era no outro país, né? E tinha que ter... ele lá, essa escola, que era uma estivá, era judaica, só estudava lá quem fosse circuncidado. E ele queria tanto estudar que ele mesmo fez a circuncisão dele. À noite, lá no deserto, ele sozinho. No deserto. É muita coragem, né? Sem anestesia, sem nada, sei lá. Ele fez a marca da aliança nele. E quando foi na hora do exame lá para ver se ele era circuncidado, ele passou. Aí ele passou. É igual um irmão nosso aqui que teve que casar com uma jovem da Indonésia, né? E quando chegou lá no país, lá, o regime lá é assim. Tem que ver se é. Para entrar para a família, se não for circuncidado, não entra, não. Aí ele, como foi feito aqui, né? Uhum. Aqui não, foi feito lá em Goiânia, em Anápolis. Foi. Aí a gente preparou ele e ele foi tranquilamente. Chegou lá, passou em tudo. Porque é a marca da aliança. Porque é tipo a família de Jacó, né? Por isso eles mataram aquela cidade de Shechem, sei lá, que era um príncipe que tinha abusado dela, mas depois queria casar com ela. E eles disseram, só entra para a família quem é circuncidado. Aí a pessoa diz, isso é besteira. Não, é saúde para a mulher. O homem que é circuncidado, a mulher, ela não tem câncer no colo do outro. Lá em Israel é zero esse negócio de câncer de mulher, de útero, ovário, é zero, porque os homens são circuncidados, né? E tem homem que ele casa às vezes várias mulheres, né? Tem homem que a gente já conheceu que 2 mulheres dele morreu de câncer no colo do outro. Teve outro que as três mulheres tiveram que tirar o útero porque também tinha contaminado com câncer, né? Então, esse físico, para ele entrar nesse estivá, para ele estudar medicina, ele tinha que ser circuncidado. Ele porque fez sozinho. Muitos cânceres de útero e ovário que dá nas mulheres é porque os maridos não são circuncidados. Já está comprovado isso pela medicina, né? E aí, ele fez. Só que antigamente, para estudar, muitas vezes era tipo aquela astrologia, né? Porque tinha uma religião que ele disse que não poderia pegar um corpo morto de alguma pessoa para estudar, não podia cortar, né? Naquele país havia uma lei que você não podia, por exemplo, assim, quem faz medicina, chega uma fase do estudo deles que eles têm que retalhar o morto para conhecer tudo por dentro, né? E aí, nesse país, não aceitava. E quem tentasse fazer isso, eles matavam. E prendia. Teve um senhor já de uma certa idade, ele disse que não tinha família e ele não importava de que depois que ele morresse, ele cortasse para estudar, porque ele era um bom médico no que ele já tinha aprendido. Quando ele morreu, ele levou esse corpo e escondeu. E todo dia ele ia lá estudar e desenhar. Por isso que tem muitas vezes no livro
o desenho do coração, as costelas e tudo mais, né? Do ser humano por dentro. Eu passei pela operação do câncer e o médico, doutor Rodolfo, doutor Nagis, foram quem contribuíram para a minha saúde. A gente chega lá e tudo a gente acha fácil, tá tudo pronto, né? Uhum. Mas o que você está contando a história do físico, está contando a história do início da medicina, da parte cirúrgica, né? Então, isso é interessante, que as pessoas desse depoimento e procurem estudar, saber e valorizar a medicina, porque a medicina é um braço de Deus. E ele foi pego com esse morto estudando tudo por dentro do corpo ali, desenhando como é que era o ser humano por dentro. Nisso ele foi levado diante dos tribunais e acusado de profanar corpo humano de morto, né? Aí ele disseram assim, ele é aluno daqui. Outro dizia, é por isso, ele é judeu. Ele dizia, eu não sou judeu. Aí tira a roupa dele. Bora ver, tira a roupa desse cara aí. Ele negava. Eu não sou judeu, não sou. Aí tira a roupa dele. Quando tiraram, o homem é circuncidado. Não disse que ele era? Esse é judeu. Não adiantou negar, né? Porque Ruth é um aluno de faculdade. Para entrar mesmo na faculdade, hoje é mais tranquilo, mas antigamente não era todo mundo que entrava, não. Havia Primeiro tinha que ter dinheiro, muita exclusão de aluno para barrar mesmo. Eu tirava mesmo, né? E quem tinha dinheiro formava seus filhos. E esse jovem do físico, ele não tinha condição. Ele era pobre, mas o único meio dele entrar era feito a circuncisão. Chegar lá e ter a circuncisão. Aí a luta dele com o cadáver para aprender. Morria a pessoa e ele ia abrir aquele cadáver para ver de que aquela pessoa morreu, o que ela deveria fazer para quando alguém adoecesse com aquela mesma doença, que fosse para a morte, ele fazer um remédio, né? Ter um remédio. Fazer a cura. Aí a gente vê o que é a força da medicina. Não é fácil você estudar medicina, faculdade, residência, né? E isso aí a gente vê que aqueles médicos que são dedicados, principalmente cirurgião, a medicina, que a pessoa só passa remédio, aquilo ali é importante, mas a medicina mesmo, para valer, é aquela que corta a pessoa, tira a podridão da doença daquela pessoa, né? Só com bisturizinho. Esse médico é o médico. Né? Os outros também são, mas cada um na sua especialidade. Porque antigamente, Ruth, um médico fazia tudo no corpo da pessoa. Operava o coração, operava a cabeça. Hoje não, hoje tem médico só de cabeça, hoje tem médico só de coração, hoje tem médico psicólogo, hoje tem médico... então, é a variedade de médicos. Naquela época, na sua especialidade. Quando eu me entendia, na nossa cidade, tinha 3 médicos só aqui em Marabá. O clínico geral mexia em tudo. Às vezes o médico se formava, mas não era clínico geral. Mas ele tinha que ser, porque a situação obrigava ele a se tornar um clínico geral. A luta da medicina é muito grande e eu louvo a Deus pelos médicos, pelos alunos de medicina, que os alunos venham concluir para que a gente tenha médicos bons. Porque a medicina, com toda a evolução de equipamento, eletrônicos e a cultura mesmo da medicina, cresceu muito. Mas aparece cada dia vírus, né, bactérias novos que estão atacando o ser humano e o médico tem que saber disso aí. O médico não para de estudar, né? O bom médico não para de estudar. Nunca. Vamos para a Torá, Ruth? Vamos. Deuteronômio, capítulo 20, a Paraxá de Shofetim. Versículo 10 a seguir, né? Lê aí. Diz assim. Deixa eu ver se a gente Quando te aproximares de uma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se ela se submeter à paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será
tributário, ou te servirá. E se não fizer paz contigo e te fizer guerra, se te laás, e dará o Eterno teu Deus em tuas mãos. Passarás todos os seus homens a fio de espada. Mas as mulheres, as crianças, os animais e tudo que estiver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti. Desfrutarás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Eterno teu Deus. Assim farás com todas as cidades que estiverem muito longe de ti e que não forem das cidades destas nações. Porém, das cidades destes povos, que o Eterno teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida todo o que vive alma. Que tiver alma. Que tiver alma. Mas destruí-lo-ás ao Iteu, ao Emorreu, ao Cananeu, ao Perizeu, ao Iteu, ao Jebuseu, como te ordenou o Eterno teu Deus, para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Eterno vosso Deus, quando sitiares uma cidade. Dá só uma parada aí. Aqui, Ruth, nós podemos estudar assim. Na lei de Deus diz, não matarás. Não matarás. Como é que Deus manda matar aqui? Quem? Tem muitas perguntas. Os heteus, né? Os amorreus, cananeus, perizeu e iveus. Uhum. E o jebuseu ainda. Ó. Então, se Deus, na sua lei, ele diz, não matarás. E aqui Deus manda matar. Moisés está falando assim como Deus, né, Eterno, ordenou que mate quem? Mate os Jebuseus, os Eveus, os Heteus, Amorreu, Cananeu, Perizeu e o Jebuseu. E o Iveu. E o Iveu. Aí, Ruth, você vê uma lista, isso aqui não é uma só pessoa, não. Aqui está falando. Pamela Anjos, Salom, Jimmy, aqui. Bandeira bonita lá atrás. Bandeira do nosso Pará, né? Do nosso Pará. Porque nós estamos fazendo o programa direto de Marabá, no sul do Pará, para o mundo todo, né? As pessoas estão assistindo o mundo todo. Hein, Ruth, mas por que Deus manda matar? Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. E outra, aqui esses cananeu, cada um ele tinha um tipo de religião e cada um tinha a sua visão. Tinha um Deus diferente. E como diz o cananeu, os iveus, tinha muitos que eles sacrificavam pessoas, crianças. E para não servir de mau testemunho o judeu ou o hebreu, era necessário matar para não contaminar o povo. Ruth, Deus é santo, o Eterno, né? É santo. Nós chamamos de Deus, mas na realidade não é o nome dele. O Eterno, ele é santo. E ele diz que é para matar essas pessoas. Aqui não significa só uma pessoa. Significa os heteus, os hemorreus, que foi... Os hemorreus, durante a Bíblia, eles vêm atentando o povo de Deus. Eles têm causado dificuldade para o povo de Deus. É aqui que a gente chama esse povo de Satanás. Porque a palavra Satã ou Satanás, no hebraico, significa opositor. É aquele que faz oposição. Quando o anjo de Deus batia no profeta Jacó naquelas madrugadas, ali aquele anjo era chamado Satã, porque era o opositor de Jacó. Mas Jacó não era de Deus? E o anjo também não é de Deus? Por que chamar aquele anjo de Satã? Eu não entendia. A gente vai entendendo. Quando você pega o vocabulário do hebraico para o português, aí você vai entender que a palavra Satã ou Satanás, ela não significa para um ser direto, mas é um adjetivo. Não é por exemplo assim, no substantivo.
é o adjetivo de alguém. Quem está te perturbando na tua casa, no teu trabalho, na sociedade, na escola, aquela pessoa, não tem, toda escola, assim, quando a gente estuda, tem alguém para perturbar a gente. Aquela pessoa que te perturba, ele não é Satã, mas ele está fazendo papel de Satã. É o bullying, né? Então aquele é o Satanás. Não fala em bullying, não. Aí, vai lá para minha infância, quando em 1972 eu estudava no colégio Santa Terezinha. Primeiro dia de aula. Aí primeiro dia de aula, aquele alvoroço de crianças, né? Os novatos. O novato, essa história dos novatos. Aí fizeram uma fila assim, fizeram outra fila, aí todo mundo de frente. A fila primeira, a fila segunda de frente pro outro. Cadê o novato? O primeiro que acharam foi eu. E me colocaram para passar no meio daquelas duas filas. Eu peguei tanta bisca, do começo até o fim. Eu quase desvio daquela escola, lá no Colégio Santa Terezinha. Mas isso, em toda a escola há. Não sei como é que estão agora. Porque há uma lei que proíbe, né? Esse tal do porque bullying. teve muitas brincadeiras assim que levou à morte, né? Levou à Muitos morte. jovens. O aluno matou outro aluno. Né? E outra coisa, adoece. Você já pensou? Tinha mais de 200 meninos. Cada um dá um tapa. Tanto menino como menina. E eu magrinho. E peguei tanta bisca que eu cheguei no final da fila tonto. Aí todo mundo ria. Isso é o bullying. Da desgraça dos outros. Isso é o bullying. Aí, e o pior é que eu fiquei ali chorando e olhei, ninguém teve coragem mais de entrar naquele turbilhão para apanhar. Aí chegou a irmã Zoé, que era a irmã mais braba que tinha no Colégio Santa Terezinha, ali no Amapá. Chegou e botou todo mundo para a sala. E tu, que tá chorando aí? Pode todo mundo aí, a senhora acha que eu não devo chorar? Eu tava tonto de tanta bisca. Mas é isso aí, gente. Aqui nós estamos falando aqui do Shabat, estamos falando aqui de quando Deus mandava matar. Tem livros na livraria evangélica aí, escrito assim, quando Deus mandava matar. Por que Deus mandava matar as outras nações? Hã? Só que aqui a gente vê a diferença. Aqui o Senhor manda que não mate as crianças, nem as mulheres, e nem os animais, e tudo que estiver na sua cidade, todo o seu despojo tomará para ti, desfrutará do despojo dos teus inimigos, que te deu o eterno teu Deus. Quer dizer, aqui o Senhor manda ficar com os despojos, com as crianças e as mulheres. Mas tem lugar que o Senhor diz que é anátema, né? É maldição, você não pode pegar nada daquela cidade. Ruth, Deus, o Eterno, ele tem três faculdades. Essas três faculdades é onipotência, onisciência e onipresença. A sua palavra é para consolar, exortar e edificar. Por exemplo, esses heteus, eles eram inimigos do Eterno. Por que eram inimigos do Eterno? Porque não guardavam os mandamentos. Se eles guardassem os mandamentos, não ia adorar outro Deus. A base da santidade dentro da Bíblia, do começo até o fim, é os mandamentos de Deus. Você vê que o próprio Jesus, no Novo Testamento, que Jesus era um judeu. Se você prestar bem atenção, ele era um judeu. Então, ele guardava o Shabat. Ele nunca mandou ninguém transgredir o Shabat. Né? Aí, Ruth, o que aconteceu? Se lá no Novo Testamento fala do sábado várias vezes, e houve modificação, Roma e Grécia alteraram o Novo Testamento no intuito de mudar a nacionalidade de Jesus, de Yeshua. Mas não tem como falar de Jesus e não dizer que ele é um judeu. Porque dentro da Bíblia ele frequentava o quê? Sinagoga. Ele pregou dentro do Novo Testamento 20 vezes. Aonde? Nas sinagogas. Por que não pregou em outra religião? Porque não existia tanta religião naquela época. E por que ele não foi pregar lá? Porque ele era um judeu e era fiel. Por exemplo, assim,
o judeu mesmo, ele não prega em outra religião. O judeu não precisa de religião, ele já tem, já nasce com a dele. Já nasce com a dele. Ele sabe que a religião dele é a primeira, a Bíblia foi dada para a religião dele, então ele não vai atrás de outra religião. Se você vê um judeu noutra religião, ele é falso. Porque ele tem a religião da pátria dele, da nação dele, da história dele. O judeu, você não tem que converter um judeu. O Papa disse isso, não converta judeu. Você tem que procurar converter as almas que estão perdidas por aí. Porque o judeu já tem a salvação deles garantida. Né? Então, judaísmo é isso, é diferente de cristianismo, de outras religiões. No judaísmo, ninguém fica pelejando por causa da salvação. Não! Isaías diz 3 vezes em Isaías, lá Deus falando, eu sou teu salvador e fora de mim não existe outro. Então o salvador do povo judeu, do povo israelita, é o próprio Deus, não é homem não. Por isso que às vezes a gente prega aqui, está falando, aí muitas pessoas ficam assim, achando que a gente está falando mal da religião. Não é falando mal da religião de ninguém, não. Nós estamos falando que o judaísmo é a primeira. E a gente está falando do que é nosso, né? Uhum. Nós não estamos acusando ninguém, nem querendo que ninguém... Quando nós chegamos no judaísmo, nós chegamos cheios de doutrinas e ensinamentos das nações. E aí nós tivemos que tirar tudo. Por que muitas vezes a gente congrega com a gente e tem dificuldade de permanecer? Porque as pessoas não querem renunciar ao que sabem, para aprender o que está na Bíblia. Ou então não tem o chamado, né? Se não tiver chamado, não fica. É apenas um curioso que está no nosso meio e depois sai. Aqui no versículo 10 diz assim: quando te aproximares de uma cidade, as normas deste trecho se referem a uma guerra opcional e não defensiva. Primeiro devia tentar pelas vias diplomáticas um caminho que resultasse na capitulação pacífica daquela cidade. E só depois, caso não houvesse saída, partia-se para a luta armada. Quer dizer, a nação vai aqui, ó. E a nação de Israel vai em direção a uma cidade. Eles estão sabendo que lá na frente tem uma cidade. Eles têm que passar no meio delas. Mas aí manda os seus representantes na frente para negociar. Olha, nós estamos com tantos homens, nós vamos passar aqui no meio da cidade, mas fique tranquilo que a gente não veio para a guerra, nós estamos em paz, tudo. Aí se os reis, os líderes daquela cidade começarem a encrencar, aí eles fazem tudo para não entrar na guerra. Mas se vocês querem brigar, a gente briga. Porque o povo hebreu, ele faz 3 coisas, primeiro 2, né? E só então ele entra na guerra. Primeiro ele conversa. Primeiro ele dá presentes. Depois ele conversa. No último caso, que é no terceiro, a guerra, né? Porque ele faz tudo para não entrar numa guerra. Ele faz tudo para ser pacificadamente. Aí, no último caso, é guerra. É porque é a orientação do Eterno, né? Deu um boi para não entrar na guerra. Agora, se entrar, deu uma boiada para não sair. Porque, na realidade, Ruth, nunca um anjo de Deus perdeu uma batalha. Todos que vêm à terra, né? Eles serão o quê? Atendidos pelo Eterno, porque vem fazer uma missão. E eles vêm para vencer. Mesmo que tenha guerra, existe luta. Ruth, tudo que você faz para Deus ou para o diabo, existe uma resistência. Sempre tem aqueles pró e outros contra, né? Pessoas que trabalham para o diabo mesmo, conversaram comigo que tudo que eles vão fazer para o diabo tem uma força contrária. E eu vejo muita gente que trabalha para Deus, que vai fazer alguma coisa, sempre tem uma força contrária. Então, tanto que você trabalhar para Deus como para o diabo, você vai ter resistência. Ou você faz ou não faz. Né? 18. Para que não vos ensine, o Exegeta Racha esclarece citando o Tratado de Sotã, que se algum indivíduo destes 7 povos decidir abandonar seu paganismo
e aceitar o monoteísmo da Torá, ele deve ser prontamente aceito, né? 18, né? É. Para que não vos ensinem fazer segundo todas as suas abominações que fizeram aos seus deuses, e pequeis contra o eterno vosso Deus. Está falando aqui, no comentário, né? Uhum. Para que não vos ensine. O exegeta Rashi esclarece citando o Tratado de Sotá. É que o Tratado de Sotá, na página 35, Berhut, aqui está falando da aceitação do prosélito, né? É aquele que quer, né, servir, aquele que quer mudar para estudar a Torá e o monoteísmo. Né? Porque existe, dentro do judaísmo, por exemplo, nós aqui na sinagoga, a gente olha na cara das pessoas que são curiosos, aquelas pessoas que vêm para passar um tempo com a gente, mas não aprende. E não aceita. E não aceita isso, não aceita aquilo. Quando você vê alguém entrar dentro da sinagoga, aí não aceita isso, não aceita aquilo, eu já falei, ó irmãos, o judaísmo tem 3.600 anos, nós não precisamos copiar de religião nenhuma, nada. E nem força ninguém. Se a Torá, você questionar qualquer coisa contra a Torá, você está fora dela. Porque uma pessoa chegou para mim e disse, Deus nunca mandou dar o dízimo nem oferta para ninguém. Está escrito isso na Torá. Eu digo, aonde? Não. Porque é a Torá que ensina você a ser dizimista e ofertante. É a Torá que te ensina fazer a obra de Deus. É a Torá que te ensina a se santificar a Deus. A Torá ensina você conhecer quem é Deus. Sem a Torá, o resto da Bíblia não tem valor nenhum. Primeiro de tudo, a Torá. Até a Cabalá. Para você estudar a Cabalá, você tem que estudar a Torá. Tem que estudar 4 anos Torá para depois estudar Cabalá, senão você vira um bruxo. Porque as pessoas têm a mania de achar que sabe tudo. Não sabe. Existe os estudos, as doutrinas, a cultura judaica, que é milenar, que muitos no passado seguiram, agora eu chego e digo, eu aceito isso, eu aceito aquilo. Não. Se eu faço isso, eu sou rebelde. Então, nós temos que aceitar. Eu cheguei dentro do judaísmo como pastor, como estudante de vários seminários, né? Participamos de grandes seminários no Rio de Janeiro, da DONEP e de outros seminários aí, que passou por nossa cidade, em outros estados, em outras capitais. E quando eu chego no judaísmo, uma criança de 9 anos vai me ensinar. Né? Então, para você ver uma coisa, ou você se curva à palavra de Deus, ou você está longe dela. Né? Então, é por isso que a gente, no judaísmo, a gente procura tratar todos de igualdade. Mas o líder, ele sabe, ele conhece as ovelhas. Quem é rebelde e quem não é. Quem é bode e quem não é. Né? Mas, Ruth, vamos para frente. Aqui, Ruth, essa lei do Tratado de Sotar, que é a página 35b, trata-se de como receber um novo convertido. É porque no judaísmo nós não forçamos ninguém a vir para a nossa religião. Você vê que Jacó, quando ele estava para morrer, ele chamou os filhos dele, que eram os 12, se tornou em tribos depois, e ele perguntou para eles se a religião do Deus vivo, Deus único, se eles estavam servindo, qual era o propósito deles, se tinham aprendido alguma coisa. O que é que vocês acreditam? Aí ele diz, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Aí ele diz, ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Aí ele diz assim, nunca forçamos ninguém a servir a nossa religião. Assim como Moisés também. Moisés, quando ele saiu do Egito, junto com as almas, quer dizer, as vidas hebreu naquele tempo, ele levou mais um povo junto com ele, uma mistura de gente. Mas nunca ele obrigou ninguém. Por isso que eles fizeram o bezerro de ouro. Eles estavam juntos. Tinha 70 nações pagãs junto com o povo israelita lá preso no Egito.
E quando saíram juntos. Saíram juntos. E Moisés nunca converteu ninguém ao judaísmo. Nunca. Assim também nós aqui, nós estudamos a Torá. A porta está aberta para quem quiser vir visitar, estudar conosco. Aqueles que querem permanecer, permanecem. Aqueles que não, são apenas curiosos, vem e volta, né? Vai embora. Um irmão chegou para mim, Cavalcante, eu quero acertar contigo. Toda tarde eu vou vir deixar o dízimo contigo. Toda tarde não, toda manhã. Porque eu abro à noite o restaurante e de manhã aí eu separo o dízimo e venho deixar aqui na sinagoga. Aí eu falei, não vou aceitar não. Eu disse, por quê? Compre a Torá primeiro. Porque se ele ficar dizimando e ofertando, ele vai prosperar. Mas e a alma dele, como é que fica? Compre a Torá. Quando você estiver estudando a Torá, tu vai saber o que é o valor do dízimo da oferta. Então, não traz dízimo não, nem oferta não. Ele nunca deu um centavo, porque eu disse que não aceitaria. Porque não adianta a gente enganar as pessoas, dar papagaio para as pessoas. A pessoa chega, é dizimista, ofertando, mas não é um servo fiel a Deus e nem a Torá, porque ele não conhece a Torá. E quer dizer, dá mau exemplo, né? Porque tudo que ele fizer de errado, o pessoal diz, Por que nós suspendemos a oferta e dízimo aqui na sinagoga? Nós suspendemos. Nós temos pessoas que é ofertante, temos 2 pessoas em Goiânia e nós aqui em Marabá, que 5 pessoas nós mantemos a sinagoga. Nós somos autossuficientes para manter a sinagoga. Aí os que congregam, eu digo, não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta, não. Porque se não for, não adianta a pessoa pegar o que tem e dar para a obra de Deus, se ele não for fiel a Deus. Ele pode até crescer, mas depois ele pega um tombo, aí ele vem em cima da sinagoga. Agora eu estou lascado, assim. Um tempo desse eu estava tão bem, agora eu estou assim. Mas por quê que aconteceu isso? Porque a pessoa não é fiel a Deus. Deus quer a fidelidade é da pessoa, não é dos seus bens, não. Aí depois, sim, quando você entende que se ofertar, Deus vai colocar uma cerca, Deus vai colocar anjo para te proteger, porque ele tem compromisso com o ofertante e com o dizimista. E tem pessoas que, às vezes, estão aqui, e vem aqueles curiosos que ficam uns dias aqui com a gente. E depois tá fazendo tudo de errado lá fora, né? Aí tem pessoa que diz, o fulano tá aqui, mas tá fazendo assim. Vocês não chamam atenção? Vocês não dizem isso? Não, quem vai prestar conta da alma dele é ele. Se ele receber um castigo, é porque ele fez algo errado. A gente deixa logo claro. Aqui na sinagoga, quem vigia vocês é o próprio Deus, não é nós não. E se ele prestar bem atenção, bom dia, filho. Se ele prestar atenção, Shalom. Tem um olho que tudo vê, tem um olho que tudo vê e um ouvido que tudo ouve. Não precisa ninguém vigiar ninguém. O próprio Eterno vê tudo. E os anjos que estão ao redor? Aqui nós trabalhamos, cada religião trabalha com egrégor, né? Nós aqui trabalhamos com a egrégor do Eterno. Então quem vigia as pessoas são os anjos que descem todos os dias para vigiar as pessoas aqui e levar o relatório para o Eterno. Então, você congrega com a gente na sinagoga, qual é o teu relatório? Você pecou em quem? Porque o pecado... como é que você vai saber que pecou? É porque a lei é que mostra o pecado. E aí Paulo disse assim, que ele não conhecia o pecado antes de conhecer a lei. Quando ele conheceu a lei, aí ele foi ver o que era pecado. Então, a lei mostra o teu pecado. Você fica diante do espelho, ela reflete a tua imagem. Se está boa ou se está ruim. Agora, se você ficar diante da lei, aí você vai ver o seu pecado. E todo dia você vai castigar. Aí eu posso te perguntar, o que é a lei? A lei... Muitas pessoas não entendem, porque tem Bíblia que é escrito lei, mas não é escrito mandamento. Mas aí tem 3 definições. A lei, mandamento e Torá. E Torá. Porque muitos, quando é feita a tradução do hebraico para as línguas, os idiomas, eles botam lex, lei. E quando o nome não é lei, é Torá. É Torá. Quando você está lendo a Bíblia, a própria Torá mesmo, quando você está lendo que é Torá, a gente, pelo texto e o contexto, a gente sabe que aquilo ali está se falando da Torá. Agora, quando o texto ou o contexto está falando de leis é regras, é normas.
Aí a gente sabe que tipo de lei está falando. Se é a lei civil, nós falamos muito aqui da lei do levirato, que é a lei de casamento civil de Israel. E outras leis da advocacia de Israel. Então, pelo falar da Bíblia, a leitura do texto e do contexto, a gente sabe se é lei, se é Torá ou se é mandamento. Quando se trata de mandamento, é identificado por essa base, que é o texto e o contexto. E a Mitzvah. E a Mitzvah, né? Os ruquins. Aqui Né? a gente vê a diferença. A pessoa, quando ele entra na guerra, ele sai destruindo tudo, né? O hebreu já é diferente. Ele diz assim, no versículo 19 diz, quando sitiares uma cidade, por muitos dias pelejará contra ela para a tomar. Não destruirá o seu arvoredo. Porque tem gente que sai cortando tudo, né? As árvores. Eles fazem assim. E que culpa tem as árvores? As nações pagãs, quando ganham uma guerra, a primeira coisa que eles fazem é desmatar. Desmatar, que é para tirar da terra a lembrança dos proprietários anteriores. E isso não é bom. Deus não quer que você corte uma árvore. Principalmente se ela der fruto. Se ela for frutífera, você cortar, você pagará um preço. É um grande pecado para você cortar uma árvore no seu quintal, na sua terra, na sua fazenda, só se ela não der fruto e ela estiver prejudicando as outras. Ou ser risco de vida, aí sim você pode cortar. Até se for para madeira, porque tem homem, quer dizer, ser humano, que ele enxerga só o dinheiro. Aí ele vai só cortar as árvores. Ruth, olha, por exemplo assim, eu tenho um quintal murado. Aí eu tenho uma mangueira antiga, outro tipo de frutos, né? E de repente eu preciso cortar aquela mangueira. Hoje, pela lei orgânica do município, lei municipal, ou estadual, federal, eu não posso cortar uma mangueira que está na frente da minha casa, que eu plantei na minha calçada, não posso. Para mim cortar, eu tenho que entrar em contato com as autoridades do município, eu tenho que entrar em contato com o corpo de bombeiro para vir fazer uma análise como eles vão derrubar aquela... Porque é o seguinte, acontece muito, Ruth, que tem uma árvore e as pessoas mandam cortar de qualquer jeito e chega até ter acidente de morte. Então tem o corpo de bombeiro preparado para isso. Tem um departamento da prefeitura municipal de cada cidade, tem um departamento para cuidar disso daí. Porque diz aqui, ó. Aí, quer ver assunto? Por exemplo, assim, se eu tenho aqui na porta da minha casa uma planta aí, ó, e eu vejo que ela está atingindo já o quê? O fio de alta tensão. É um perigo. No dia de uma chuva pode matar a gente. Aí eu pego e mando cortar, ou mesmo vou cortar, não, tá na minha terra, na minha calçada, é meu, foi eu que plantei, eu vou cortar. Isso é um crime. E é um perigo. E se o fiscal pegar, você vai pagar uma multa. E se a pessoa não souber, arriscado pegar um choque e morrer? Morrer, né? Muitas pessoas morreram porque toda lei se você infringir uma lei, você pode ter até castigo de morte. Não pelos homens, mas até por Deus, né? Não destruirá o seu arvoredo, metendo nela o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás. Acaso a árvore do campo é um homem, para que seja sitiada por ti? Somente a árvore que souberes que não é árvore que dá fruto, que se coma, poderás destruir e cortar, e destruirá baluarde contra a cidade que fizer lutar contra ti até sua rendição. Mas, Ruth, se essa árvore... A pessoa corta a árvore, ele está perguntando aqui, por acaso a árvore é um homem? Porque ele está brigando contra os homens. Mas diz aí, se a árvore não der fruto, a pessoa pode cortar. Mas tem outra exceção aí. Porque é o seguinte, vamos que a casca dessa árvore
Sirva para remédio. As folhas dessa árvore. Que seja para remédio. Que as folhas sejam para alimento. Você não pode cortar. Porque aqui ele diz que a pessoa vai comer dela. As árvores que dão fruto. Mas existe, por exemplo, árvore que ela não dá fruto comestível, mas a sua casca, a sua raiz. É medicinal, folha, né? Então não pode cortar. Ruth, existe a medicina caseira do meu avô, do tataravô, que todo mundo tem isso. Tem. Que é aquela medicina caseira. A primeira medicina veio daí. Aí é chamado de medicina alternativa. Né? Ou caseira. Por exemplo, eu estou tomando aqui, eu sou hipertenso. E aí eu estou tomando aqui água de sal. E pode tomar água de sal? Hipertenso, tu vê, todo dia eu coloco sal aqui dentro. Sal do Himalaia. Estou tomando sal aqui, que é mais salgado que esse sal de cozinha. Mas o pessoal diz que a pessoa que é hipertensa não pode comer sal? Não pode comer sal, mas aqui, pode reparar, aqui eu tomo todo dia, aqui eu estava tomando, era vinagre com água. Mas aí o doutor lá ensinando isso aqui, ele disse, olha, tome para você ver, você que é hipertenso, você que tem pressão alta, né? Aí eu tô tomando aqui, ó. Eu não ensino para ninguém não, não toma não, eu deixo eu que sou doido. Então eu tomo todo dia, eu estou me sentindo bem. Por que eu estou me sentindo bem? Porque o sal marinho, o sal do Himalaia, qual é o outro sal? Tem outro nome aí? Eu estou usando porque ele disse que a gente tem que misturar o sal do Himalaia. Ele é caro, é uns R$10. Quer dizer, não é caro. Não dá meio quilo, né? Não é caro, porque o conteúdo do sal do Himalaia, ele tem 83 minerais, fora outras coisas que ele tem. O sal que você usa na mesa, aquele sal branquinho, sal de cozinha, ele só tem 2 minerais, porque foi tirado. Aí eu misturo com sal grosso, porque o sal grosso... o sal de churrasco. Ele não passou na refinaria. Refinado, não. Ele está completo também. O sal refinado, eles tiram 80 nutrientes. O que te falta? Quando você chega lá com o médico manda fazer um exame, um lastro de exame, aí te falta o cálcio, te falta o potássio, te falta... Aí uma lista que está tudo nesse sal. No sal do Himalaia, porque não foi tirado, mas tem o sal marinho, tem um outro sal que o pessoal diz que aquele sal que é dado para o animal chama marinho, mas mas tem um outro sal que a gente encontra no supermercado também. Todos se encontram no supermercado. Então, eu sei que antigamente o sal, quando você botava nas vasilhas, principalmente no tempo do inverno, ele virava água, né? Hoje em dia não. Porque foi tirado muita coisa dele. Antigamente chegava no restaurante, aí você pegava o saleiro, dentro tinha arroz. Por que esse arroz aqui dentro? Não, o arroz tira a parte úmida do sal, né? Porque esse sal que a gente usava, aquele sal de 20 quilos, quando você comprava, colocava num canto, seu pai e sua mãe comprava, e colocava num canto ali, da cozinha, e podia esperar que ali ia sair água, uma salmoura. Ali estava todo o nutriente que tiraram. Hoje nós temos um sal branco na mesa que só tem 2 minerais. Ou às vezes só tem um, o potássio, né? Não, é só isso mesmo. Não é o potássio, não. Iodo. Iodo, não. Porque o sódio. O sódio. O sal que nós usamos hoje é sódio. É só o sódio, não tem outra coisa. Aí tem vezes que você vai no supermercado, lá tem sal com iodo. Só iodo. O que faz? Nada. Agora, veja o sal marinho aqui, ó. 83 nutrientes, fora outras coisas. Então eu tomo de manhã cedo, toda manhã cedo eu estou tomando aqui. Eu tomo meio copo, ou meio litro de água com sal. E eu estou me sentindo bem. Acabou aquelas tonturas, acabou o problema. O sintoma da pressão alta acabou. Porque como é que adquirimos essa doença? Através da alimentação hoje. Mas vamos voltar para a Torá, vamos embora. Agora tem o sal, que é aquele sal que é usado para o animal,
aqui diz que tem tudo, né? Aí o homem pode comer. Aquele é do jeito que foi tirado do mar. Aquele. Você vê que o japonês, lá no Japão, eles usam isso aí. E o japonês vive mais de 100 anos. Chegamos ao Com final saúde. de mais um programa. Você que ainda não curtiu, vamos curtir, compartilhar. Não esqueça de se inscrever, você que é novato. E desejamos a você um Shabbat Shalom cheio de paz. Para nós também iniciar a nova semana, que a partir de amanhã já é o primeiro dia. Um abraço para o Célio. Espero que você tenha aprendido para alguma coisa junto conosco. Célio Miranda, um abraço também para o Ayrton, o pastor Ayrton lá na cidade de Castanhal, aqui de lá no Amideu. Também a Eliane lá em Minas Gerais, né? A tia Antônia lá em Monte Alegre, ligada com a gente. Todos que estão ligados aqui, Marabá, né? A Marla, a Cristina, o Cleuto, o Luiz, também o Chicão, né? Chicão é gente boa. Francisco Arraes. Francisco Arraes e sua família, um abraço para você. Todas as pessoas estão ligadas com a gente, a Dejane, pessoal da Açaí, nós esquecemos de falar aí da nova oficina, né? De celular. Um pronto-socorro de celular aqui na Folha 20, na quadra 8, lote 19, próximo da praça. Se tiver qualquer problema no celular. Próximo da Praça da Criança, o nome é UTI Cell. UTI Cell. E é rápido o atendimento deles. Ontem eles abriram a oficina. Folha 20, quadra 8, lote 19, ao lado da sinagoga. Ao lado da sinagoga. Aí você ali, quando você chega, eles lá atendem rápido lá. Os equipamentos que vêm do outro país, né? E aí eles desmontam tudinho, é rápido, eles te entregam teu celular já funcionando do jeito que você quer. E tem capa, tem acessório para celular, né? Então, o nome é UTI Cell. Fica aqui na Folha 20, de frente ao Hospital Municipal, próximo da funerária, ao lado da sinagoga. Não tem como você errar. Deu problema, vou ter que trocar a tela, eles trocam a tela, eles fazem tudo, né? E você sai com o seu celular funcionando normal. Tenha um bom final de semana, feliz sábado para você e sua família. Para todos que estudam a Torá no meu Brasil, Baronil aí, né? Todos em Israel, em todos os lugares onde está alcançando esse programa, São Paulo, Rio, quem estuda a Torá, daqui a pouquinho vamos começar o estudo da Torá, 9 horas em cadeia mundial, a mesma paraxá, a mesma lição no mundo todo, né? E aí nós desejamos para você Baruch Hashem. Baruch Hashem, Shalom, Shalom.